Senhoras e senhores, senhor deputado Marcelo Santos, membros da Igreja Metodista, ilustres autoridades e telespectadores da TV Alhes, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a todos nesta sessão solene em homenagem aos 120 anos da Igreja Metodista no Estado do Espírito Santo. É convidado ao local de destaque o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado estadual Marcelo Santos, para os procedimentos regimentais de abertura desta sessão solene. É convidado a compor o local de destaque o pastor presidente da Igreja Metodista da 4ª Região, reverendíssimo Bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos. É convidado o pastor superintendente do Distrito Eclesiástico Litoral Metodista Itapuã Vila Velha, reverendo Vanderlei Carvalho. É convidado o pastor da Igreja Metodista do Centenário, Serra, Espírito Santo, reverendo Roberto Rodrigues Pereira. Podemos assentar, por gentileza. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Alhes nos canais abertos, digitais e YouTube. As fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. E neste momento teremos a reprodução de um vídeo institucional da Alhes. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É convidado a compor o local de destaque o pastor superintendente do Distrito Eclesiástico Centro Metodista Central de Vitória, reverendo Marcelo Nunes Martins. Neste instante, o senhor deputado Marcelo Santos procederá à abertura desta sessão solene, conforme é regimental. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, gente. Uma alegria agradecer a Deus por nos permitir estarmos aqui hoje, reunidos na Casa do Povo, a representação da sociedade, a Casa Representativa. Cumprimentar toda a mesa, que depois nós citaremos na nossa manifestação. Eu vou proceder aqui uma regra que é regimental, obrigatória para qualquer sessão, e nesse caso a sessão solene. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e eu mesmo farei a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 25 a 26. Muito obrigado. Podem sentar, por gentileza. Nesse momento, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Informo as senhoras e os senhores, a todos os presentes, que a sessão solene, em homenagem aos 120 anos da Igreja Metodista no Estado do Espírito Santo, conforme requerimento de minha autoria, aprovado nesse plenário por unanimidade. Relembrando aqui, inclusive, que nós fizemos a celebração do aniversário de 118 anos da Igreja Metodista
há pouco tempo atrás, e agora celebrando os 120 anos. Então, para mim é uma honra muito grande ter sido autor dessas duas sessões solenes, de propor essas duas sessões solenes, e agradecer aos meus colegas deputados que, por unanimidade, aprovaram, reconhecendo assim o papel dessa conceituada instituição religiosa. Devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. É convidado a compor o local de destaque o pastor, diretor e apresentador do programa Desafios, Eli Blanc. Todos são convidados em atitude de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos assentar, por gentileza. É convidada a compor o local de destaque a pastora da Igreja Metodista de Marataízes, reverenda Débora Blunk Silveira.
Neste instante, fará uso da palavra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado estadual Marcelo Santos. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Podem ter certeza que, para mim, como presidente da Assembleia Legislativa, representando aqui o Poder Legislativo e, naturalmente, meus colegas deputados, mulheres e homens que compõem esse parlamento, é uma alegria e uma honra muito grande. Talvez, sem desmerecer qualquer outra sessão, homenagear a Igreja Metodista, que comemora 120 anos, talvez seja a maior e mais importante sessão solene que eu vou presidir ao longo desse ano. Então, primeiro, cumprimentar vocês e pedir uma salva de palmas para vocês, que merecem todo o nosso respeito, que são as figuras mais importantes que compõem o conteúdo da igreja e a população do nosso Estado. É por vocês e para vocês que a gente tem que estar aqui representando. Quero aqui cumprimentar o nosso pastor da Igreja Metodista, o reverendíssimo Bispo Bruno. Muito obrigado, Bispo Bruno. E também o nosso pastor superintendente, reverendo Vanderlei Carvalho. Quero também cumprimentar o reverendo Roberto Rodrigues, meu amigo Roberto. Cumprimentar também o reverendo Marcelo Nunes, meu xará. Cumprimentar a pastora da Igreja Metodista de Marataízes, Débora Blunk, irmã do meu amigo Eli Blunk. Cumprimentar o Eli Blunk, meu amigo. Em nome deles, se sintam todos cumprimentados. Já falei aqui do Bispo Bruno. Enfim, como eu disse, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite de segunda-feira. Vocês estão inaugurando a sessão legislativa solene pós o Carnaval. Infelizmente, nós temos uma máxima no nosso país que o país só funciona após o Carnaval. E eu tenho certeza que vocês já estão trabalhando desde o dia 1º de janeiro, como eu e como grande parte da maioria dos cidadãos brasileiros. Mas muita gente acredita que o país só começa a funcionar depois do Carnaval. Enfim, eu quero cumprimentando a todos. Hoje é um dia de celebração e reconhecimento. Estamos aqui para destacar e celebrar uma trajetória marcada pelo compromisso com o Evangelho, ao serviço ao próximo e à transformação social. Aqui, hoje, celebramos não apenas um dado, mas um exemplo vivo de como a fé pode inspirar mudanças e fortalecer comunidades ao longo de gerações. Hoje, exaltamos uma jornada que não se limitou à pregação do Evangelho, mas que inspira pessoas através de ações concretas que ressaltam o amor, a justiça e a solidariedade. Este é um momento de reconhecimento, como eu disse, e gratidão a todos que ao longo dos 120 anos dedicaram suas vidas para transformar a sociedade e fortalecer a espiritualidade por meio do Evangelho no Espírito Santo. Seguindo fielmente os ensinamentos de John Wesley, grande líder do movimento metodista, que nos deixou essa mensagem atemporal. E ele disse, abro aspas, faça todo o bem que puder, com todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. Fecho aspas. E foi assim que essa igreja se consolidou em nosso estado, fazendo bem, acolhendo os necessitados, formando cidadãos e sendo um pilar de transformação social. Não somente a metodista, temos muitas outras congregações que cumprem um papel fundamental que ultrapassa a parede de seus templos. Essas igrejas estão presentes para aqueles que mais precisam, ajudando um bocado quando o braço do Estado ainda não os alcançou. E talvez não os alcance. A igreja faz esse papel. Muito além da evangelização,
que alimenta a nossa fé, elas cumprem também um papel indispensável na transformação social. São as igrejas as grandes responsáveis por inúmeras ações de sucesso que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. Projetos de recuperação de dependentes químicos, acolhimento de moradores em situação de rua, apoio a famílias em vulnerabilidade, distribuição de alimentos, assistência a crianças e idosos, enfim, uma dezena de ações que, na maioria das vezes, por estarmos vinculados à igreja, não conseguimos enxergar esse papel social tão importante da Igreja Metodista e de tantas outras instituições. Esses são apenas alguns exemplos do trabalho que as igrejas realizam todos os dias, não só no nosso estado, mas em todo o mundo. E o que mais me admira, fazem tudo isso sem esperar nada em troca, apenas com a missão de servir ao próximo e colocar em prática o Cristo que nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Como parlamentar e presidente dessa casa, não posso deixar de enfatizar o quanto esse trabalho se entrelaça com os valores que defendemos no Poder Legislativo: justiça, liberdade e compromisso com o bem comum. A Igreja Metodista sempre esteve ao lado dos que mais precisam, promovendo inclusão, educação e assistência social. Por isso, é impossível falar de sua história sem destacar sua atuação na formação de valores cristãos e de cidadãos, que ajudam, até hoje, a construir um Espírito Santo mais justo e muito mais solidário. Ao olharmos para esses 120 anos, vemos um legado impagável, mas também podemos ver um futuro promissor. A fé metodista continua viva e forte, renovando seu compromisso com Deus e com a nossa sociedade. O teólogo alemão Bonhoeffer nos ensina que, abro aspas, a igreja só é igreja quando é para os outros. Fecho aspas. E essa frase traduz a essência da metodista: uma igreja para as pessoas, para a comunidade, para o crescimento espiritual e social do nosso povo. Meus parabéns a cada pastor, pastora, cada fiel, cada membro dessa grande família metodista que ajudou a escrever essa linda história. Vocês fazem a diferença, podem ter certeza disso. O trabalho de vocês é fundamental para um Estado e um país mais ético, mais justo e mais fraterno. E aí, eu escrevi esse discurso para que eu não pudesse esquecer de detalhes que eu citei aqui agora. Mas eu sempre digo que nós temos, enquanto poder público, instituições, agradecer todas as oportunidades que nós tivemos ao papel da igreja, ao papel de evangelizar, mas ao papel social da igreja. A igreja que no domingo, enquanto muita gente estava no carnaval, enquanto muita gente estava na praia, enquanto muita gente estava em casa, almoçando com familiares, a igreja estava lá, visitando presos, no afã de ressocializá-los e reintegrá-los, assim que saíssem do sistema prisional, à sociedade. Cidadãos que mataram, cidadãos que cometeram crimes bárbaros e que têm uma deficiência do Estado. Mas o pastor, a pastora, a igreja vai lá, com um compromisso único de levar a palavra de Deus, que não é diferente do cidadão que está lá na rua, que não nasceu dependente químico, que por um problema social, ou por ter desvirtuado e não seguido, por exemplo, os conselhos dos pais, pai e mãe dentro de casa, acabou seguindo para o caminho mais fácil, da porta grande, da rua larga, e usou a droga. A igreja vai lá. Enquanto muita gente penaliza aquele cidadão, dizendo que ele deve ser excluído, eu já ouvi dizer várias vezes de pessoas que eu jamais imaginei que pudesse sair algo da boca dela naquele sentido: tem que matar esses infelizes porque eles não servem nada para a sociedade.
não nasceram dependentes, não nasceram drogados, não nasceram assaltantes. E a igreja tem esse papel, lá no meio da rua, levando a palavra de Deus. E o casal, que frequentava a igreja, e que de repente, num dado momento de crise, perdeu o emprego, o marido, ou talvez o marido e a esposa. E aí, no momento daquele cordão umbilical rompido com a igreja, ele entra no álcool ou na droga ilícita. E aí quebra a estrutura familiar. E quem é que vai visitar ele? O Estado? Não. A igreja. A igreja vai lá visitar o irmão, para que ele possa voltar para a crença em Deus e voltar para a sociedade. Como é que nós, enquanto instituição, poder público, não falamos para as igrejas obrigado? Eu quero aqui de público agradecer a esse papel fundamental que vocês têm nas nossas vidas. A violência urbana, a violência que cresce assustadoramente no país e no mundo, ela tem um crescimento bem retido por conta do papel das igrejas. Eu já contei algumas vezes aqui e falo para quem é de Cariacica. Está aqui o pastor Roberto, está aqui o pastor Clebinho, que é meu assessor, está aqui aquele cidadão de pé ali, charmoso, que também é pastor, colaborador nosso aqui da Assembleia. A grande Nova Rosa da Penha nasceu fruto da construção do complexo de Tubarão. Esse complexo bonito que tem aqui, grande, que polui, mas gera emprego, renda e recurso para o nosso Estado, para o Estado investir. Nós temos que enfrentar isso com ações, e o governo do Estado tem feito isso, a Assembleia também. Mas, enfim, quando foi construído o complexo da CST em Tubarão, muita gente veio do sul da Bahia, do leste de Minas, de vários estados, para trabalhar na mão de obra que não era tão qualificada. Foram dezenas de milhares de pessoas que vieram para cá. E aí terminou a construção do complexo de Tubarão. E essas pessoas não tinham para onde ir. E para onde que elas foram? Elas foram procurar um local. Foram, no primeiro lugar, para Rosa da Penha, perto da minha casa. Eu nasci no Morro da Favela, hoje conhecido como São Geraldo, na beira de um valão chamado Maria Preta. Mas do lado de lá do valão Maria Preta tinha uma família muito violenta, os Ico e os Maneco. Essa turma foi para lá, eles eram muito violentos, meteram bala neles e eles saíram correndo. Vieram aqui para a Catedral de Vitória, era um lugar amplo, e aí foram recebidos à época pelo arcebispo, tinha o governador à época que era Carlito, e ele disse: aonde que nós vamos colocar essa turma? Eurico Rezende era o governador. E aí ele disse: tem uma fazenda chamada Itaenga, e eu vou pedir ao pessoal para dar uma patrolada, e foi doado para essa turma 5.000 lotes. Multiplica isso vezes 4, por família. Quantas pessoas foram para lá? Sem água, sem luz, sem esgoto, sem dignidade. Aí a prostituição avançou, a droga proliferou, e Cariacica se tornou, em Nova Rosa da Penha, a maior referência de violência do Estado do Espírito Santo. Hoje se transformou Nova Rosa da Penha por conta dessa história de quem... Tem gente que mora lá que nem sabe disso. Por que é grande Nova Rosa da Penha? Eles tinham vergonha de falar que era Itaenga, que era um nome feio, parecia até um pouco pejorativo. E aí eles colocaram Nova Rosa da Penha, porque eles foram invadir Rosa da Penha, foram tocados a bala, e aí colocaram Nova Rosa da Penha. Por isso Nova Rosa da Penha. Nem todos os moradores de lá sabem disso. Aliás, pouquíssimos sabem disso. Mas o resultado é o seguinte: hoje, a grande Nova Rosa da Penha, se fosse cidade, eu não me lembro agora com os dados, mas há pouco tempo atrás seria a 7ª ou 8ª maior cidade do Espírito Santo, sendo um bairro apenas. Seria a 7ª ou 8ª maior cidade do estado, e que não é. É um grupo de bairros, Nova da Penha 1, 2, 3, 4, 5, Vila Progresso, e por aí vai. E o índice de violência caiu. Saiu desse número de 5.000 lotes, 20.000 pessoas, para mais de 80.000, e hoje deve ter muito mais de 120.000 pessoas.
E como é que você faz uma conta de que com 20 mil pessoas era a cidade, o bairro mais violento do Espírito Santo, para 120 mil, hoje é um bairro proporcionalmente que não é um dos mais violentos? Foi a polícia, e eu quero aqui prestar minhas homenagens às nossas forças de segurança. A polícia militar, que tem o meu respeito total, mas não foi ela que fez a redução da violência lá em Nova Rosa da Penha. Sabe por quê? Em cada rua que tem ele lá em Nova Rosa da Penha, tem uma igreja aqui, tem outra igreja aqui, tem várias igrejas aqui e acolá, e tem um bocado de ex. E quem fez com que nós reduzíssemos os índices de violência da grande Nova Rosa da Penha foram vocês, a igreja que nos ajudou a resolver isso. Se eu não agradecesse a igreja, as igrejas, por esse papel magnífico de evangelização, mas também de um papel social, eu seria talvez o grande covarde da vida pública. Mas não, como eu acredito em Deus, temo a Deus e agradeço a Ele, porque tem muita gente que esquece, só pede a Deus quando precisa, mas esquece de conversar com Ele quando você também está na graça. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Vou contar um segredo para vocês. Eu oro a Deus embaixo do chuveiro, todo dia de manhã e à noite, porque a água é o maior condutor de energia, e é uma hora que eu sinto que eu consigo me conectar com Ele, ali na paz do meu silêncio, conversando com Ele, agradecendo, pedindo também, pedindo que me transforme num ser humano cada vez melhor, que eu possa acertar mais do que errar, porque a gente erra na igreja, erra em casa, erra no futebol, erra na faculdade, erra aqui numa sessão solene. Peço a Ele para que eu possa acertar mais, e ainda mais como chefe de poder, que tenho que tomar algumas decisões que podem afetarem muito a vida das pessoas, para melhor ou para pior. Eu peço a Ele o discernimento, a inteligência necessária, a paciência, o diálogo, para dialogar com os meus colegas deputados. É isso que eu faço todo dia. Então eu quero aqui finalizar as minhas palavras com as palavras do apóstolo Paulo, que em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, disse o seguinte: e não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que a Igreja Metodista continue firme, colhendo os frutos de sua missão e espalhando a luz do Evangelho pelos próximos 120 anos. Além disso, muito obrigado, metodistas, e parabéns. E neste instante, para um momento de leitura bíblica e oração, é convidado o reverendo Marcelo Nunes Martins, acompanhado do pastor reverendo Alexander Mendes. Cumprimento o presidente desta Assembleia, deputado Marcelo. Não posso perder a oportunidade, presidente. Boa parte dessa audiência que me conhece intimamente pelo meu ministério pastoral. E eu defendo uma tese, senhor presidente, que todo Marcelo é bonito. Eu não podia perder essa oportunidade. Vocês confirmam isso, irmãos e irmãs? Amém? Eu quero ter a honra de convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos fazer uma oração e o reverendo Alexander estará nos dirigindo no louvor e na adoração àquele que vive e reina para sempre. Oremos. Senhor Deus, são 120 anos de história, uma história que brotou no coração de um homem que teve o seu coração pegando um fogo, Pai. Um fogo de consagração que não consome, mas que purifica. E esse fogo se espalhou, chegou aqui do outro lado do Atlântico e no Espírito Santo, na Serra do Caparaó, com as famílias Rubim e Faleiro, em primeiro lugar, junto de outras, receberam um ministro metodista para um culto, Senhor,
E assim a nossa história começou no solo desse estado abençoado do Espírito Santo, Senhor. Senhor, foram muitos homens e mulheres que o Senhor usou, inclusive estes e estas que estão aqui nesta noite, diante das autoridades civis, Senhor, diante do rebanho metodista no Espírito Santo. Nós relembramos essa história bendita. Mas queremos dizer que tudo isso, e tudo que foi executado nesses 120 anos, foi em obediência ao nome que está acima de todos os nomes. O nome do Rei dos Reis. É o Senhor Jesus que nós adoramos aqui nesta casa legislativa nessa noite, declarando o seu poder, declarando a sua honra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Nós vamos, antes das palmas, nós vamos repetir aqui um brado de vitória que eu tenho dado há 20 anos em solo capixaba. Jesus! O ensaio foi bom, agora é para valer, irmãos. Jesus, esse nome tem poder, amém? Jesus! Glória a Deus! Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A vocês que nos acompanham pela TV Alês, a mesa aqui presente. Esse momento é o convite ao louvor e ações de graças por tudo que Deus tem feito por nós nesses 120 anos. Louvemos ao Senhor com o hino 104 do Inário Evangelho, o hino tradicional, que eu te convido para cantarmos bem suave, adorando e entendendo a mensagem que esta letra traz aos nossos corações. Louvemos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com amor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Excelso Criador, és Deus triuno, excelso Criador. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Muito obrigado, reverendo, por esta apresentação do hino tradicional do Inário Evangélico Santo, Santo, Santo. Podemos assentar, por gentileza. Neste instante, é convidada a fazer o uso da palavra a pastora da Igreja Metodista de Marataízes, reverenda Débora Blunk Silveira. Com muita alegria que nós nos fazemos presente aqui neste momento, cumprimentando a mesa, na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, também do bispo Bruno Roberto, que é o presidente da nossa igreja na 4ª região, os superintendentes distritais e também o pastor Eli Blunk, que é meu chegado, de casa. E nessa noite também é significativo para nós mulheres a presença aqui. Não é, minhas irmãs? Tem gente de Minas, de Piracicaba e a maioria aqui do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Nós queremos rapidamente fazer um relato sobre a lei que instituiu o Dia do Metodismo Capixaba. E o reverendo Vanderlei, não sei se você lembra, você era ainda muito jovem, muito novo, quando Cláudio Vereza frequentava a igreja metodista lá em Vila Velha, em Santa Inês. Nós trabalhamos juntos, o nosso presidente Marcelo Santos citou Itaenga, a essa região. Eu e Cláudio Vereza fazíamos visita no leprosário em Itaenga 2, em 1984. Cláudio Vereza está vivo e ele tem a lei aqui, conforme o DOI, de 24 de 10 de 2003, lei número 7.545, artigo 1º, que fica instituído o Dia do Metodismo Capixaba. Então nós queremos lembrar deste homem que ainda está aí fazendo a sua história no estado do Espírito Santo. E nós, ao comemorarmos o Metodismo Capixaba, nós queremos lembrar da história conforme já foi colocado aqui. Começou lá em Santa Marta, que aponta vitórias e desafios, tendo o coração alentado pela palavra de Deus. Foi dali que um moderno profeta citou o seguinte: do pico da bandeira à vitória. Reverendo João Pedro Ramos. Tem parente dele aqui, não é? A filha do Azer Dávila Ramos, que foi nosso SD aqui na época de 1984. E, além disso, que ocorreu também no linear do caminhar diário, ocorreu a expansão missionária, alcançando as praias, Vitória, todo o Vale do Rio Doce e até a Bahia. Metodismo, fé e paixão no Espírito Santo. Citou o reverendo José Pontes Sobrinho, que é irmão da pastora, da reverenda Raquel, que aqui está também. Valadarense, terra boa. Em 1905, foi plantada a semente quando Alfredo Fernandes Pereira pregou o evangelho na casa da viúva Angelina Pereira Carvalho. O primeiro culto em terras capixabas foi no lar de Joaquim Lopes Rubim, que evangelizava a família Rubé. Primeiro obreiro, pastor Antônio Carlos da Fonseca.
Em junho de 1905, ocorre o primeiro batismo e profissão de fé para 16 pessoas e 7 crianças são batizadas. Todavia, na noite, em meio à alegria e culto à luz de lamparina, foram atacados por um grupo de jagunços, que faz um tiroteio e assim nasce o primeiro núcleo metodista que passou a figurar como a primeira congregação do Espírito Santo. Quem conhece a região do Caparaó, Iuna, nós que trabalhamos já por aquele lugar, nós sabemos que a luta por ali foi muito grande. Família Venâncio e outras famílias mais naquela região do Caparaó. Nós queremos lembrar aqui que nós temos o nosso bispo, que hoje é o bispo do Espírito Santo, Minas Gerais e Ceará, bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos. Nós temos aqui o superintendente distrital do centro, reverendo Marcelo Nunes Martins, do litoral, reverendo Vanderlei Carvalho da Costa, do sul, reverendo Gilberto Oliveira Torres, que é o meu ST, Caparaó, Leandro de Vargas Gerra, do norte, Josélio Camilo, que acabou de chegar de Minas Gerais. Então, o Espírito Santo, ele tem uma divisão de 5 distritos que visa espalhar a santidade bíblica no solo capixaba. Utilizando de seus dons e talento, na prática, desenvolve ações sociais na área da saúde, nas igrejas locais, nos hospitais. Nós queremos lembrar do reverendo Alex, que atuou ali, reverendo Vanderlei, reverendo Roberto, e nós temos 2 pastoras que atendem na capelania do Hospital Evangélico, 2 mulheres santas, né? Eu vi o esposo de uma pastora, eu vi ali atrás. Não estou vendo as pastoras, olha lá. Uma delas está ali. E eu queria comunicar a vocês que eu sou a capelã do sul litorâneo do Hospital Evangélico de Itapemirim. Então, nós somos em 3, tá? Ainda desenvolve socorro aos pobres e necessitados. E aqui nós queremos lembrar a pessoa do reverendo Adair Cruz, que foi uma pessoa, às vezes polêmica, mas ele trabalhava esses dados que o nosso irmão presidente da Assembleia disse. Ele trabalhava a questão da ética, da justiça e da fraternidade, aplicando assim os atos de piedade nas obras de misericórdia, conforme o metodismo nos ensinou. Então, nessa noite, nós agradecemos a Deus por esse momento tão significativo e ressaltar o papel da mulher na vida da igreja metodista, que não é só limpando o chão e arrumando as cortinas, mas nós estamos lá para pastorear, administrar, fazer casamento, batizado e tudo aquilo que decorre do ministério pastoral feminino. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada. Gostaríamos aqui de registrar e agradecer a presença do youtuber Caldeirão do Enio. Uma salva de palmas e muito obrigado pela presença aqui conosco. E neste instante fará uso da palavra o pastor presidente da Igreja Metodista da 4ª Região, reverendíssimo Bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos. Em nome de Deus, eu quero manifestar mais uma vez a minha alegria de estar aqui nessa oportunidade, e eu falo no nome do Senhor porque é no nome dele que fazemos todas as coisas. Agradecer de forma muito especial a distinção que sempre trata a Igreja Metodista, nosso deputado Marcelo Santos, que há 2 anos eu conheci aqui nessa casa, por ocasião dos 118 anos do metodismo no Espírito Santo,
passei a acompanhá-lo, passei a segui-lo nas redes sociais, ver a sua atuação. Também devo dizer que sou muito inspirado, não para fazer o mesmo, mas sou inspirado com a alegria que às sextas-feiras o irmão manifesta no Instagram com as suas danças e com a sua celebração por várias coisas que tem conseguido para o povo capixaba. Então, a minha satisfação como presidente da igreja de saudar o irmão e agradecer pela distinção que nos trata. Aos nossos superintendentes distritais que representam aqui o corpo pastoral da Igreja Metodista na 4ª região, especialmente no Espírito Santo, também ao nosso pastor Roberto, que tem sido um interlocutor de várias das nossas bandeiras junto ao poder público, nosso irmão Eli Blunk, que também conhecia 2 anos atrás aqui, satisfação em revê-lo, e também não pude deixar de dar um abraço na pastora Débora por representar o corpo pastoral da Igreja Metodista aqui, declarando essas palavras que nos fazem não apenas lembrar do que Deus fez através dos metodistas aqui no Espírito Santo, mas os animam a continuar essa caminhada, essa trilha de esplendor sem fim. Em março de 1905, esse trabalho começou aqui no Espírito Santo, como bem disse a pastora Débora, ali na localidade que era conhecida como São José do Caparaó, na casa da família Rubim. Mas, na verdade, os metodistas chegaram no Brasil há 190 anos, em 1835, numa missão que não foi muito bem sucedida no primeiro momento. Depois o trabalho voltou efetivamente em 1867, no Rio de Janeiro, local de onde eu sou oriundo, e em 1905 finalmente chegou no Espírito Santo. Eu quero fazer menção de um texto da Palavra de Deus que me inspira para esse tempo, e quero fazer menção desse texto para respaldar os minutos que eu aqui quero fazer também menção a princípios da Palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 17 diz assim: mas ele lhes disse, Jesus lhes disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa resposta de Jesus foi ofertada, foi dada num contexto muito diferente do que nós temos aqui nessa noite. Porque, na verdade, nós metodistas que estamos aqui com muita alegria e satisfação por sermos acolhidos pela Casa do Povo, nós estamos aqui em alegria, em satisfação, em regozijo. Mas a declaração que eu acabei de ler, a resposta que Jesus deu aos fariseus, aos escribas, aos religiosos da religião judaica da época, não foi dada num contexto de celebração como é o nosso aqui nessa noite. A resposta que Jesus deu, dizendo, eu trabalho até essa hora, porque o meu Pai trabalha também, foi uma resposta dada num contexto de adversidade. Foi uma resposta dada num contexto de perseguição, de críticas. Jesus havia acabado de curar uma pessoa, um paralítico, num sábado, e os religiosos da religião judaica foram brigar com Jesus. Como é que você tem a ousadia de curar alguém no sábado, um dia que para nós é sagrado? E Jesus respondeu de forma simples, direta e categórica. Jesus respondeu da forma como eu li: eu trabalho até essa hora porque o meu Pai também trabalha até essa hora. Eu curo no sábado porque o meu Pai, Deus de todo o universo, não vê distinção de dias, de datas, se é segunda, se é feriado, se é sábado, domingo, quando Ele decide fazer o bem a alguém. Então eu faço o bem às pessoas, ainda que no sábado, porque o meu Pai trabalha até essa hora. E eu sou muito convencido que mesmo em contextos diferentes, Jesus estava num contexto de perseguição, nós hoje aqui estamos num contexto de celebração. Mesmo em contextos diferentes, eu sou muito convencido que nós precisamos fazer desse tempo um tempo para que nós metodistas reafirmemos aqui, nesse lugar que é emblemático, nessa data que é emblemática, que o que nós fazemos é estar associados, nada mais nada menos do que associados ao que Deus faz. Se nós metodistas estamos aqui sendo homenageados pela nossa
tarefa de pregação da palavra de Deus e tudo que a pregação da palavra traz consigo, libertação do ser humano, a ação social que é empregada, nós só fazemos isso porque o Pai nos inspira a fazer. Nós só trabalhamos dessa forma porque Deus nos inspira a trabalhar dessa forma, porque Ele é assim. Então, como Jesus, nós precisamos ter a condição e competência, não apenas para agradecermos ao poder público que reconhece um trabalho de 120 anos, mas nós precisamos ter a condição e a competência como metodistas para estarmos nesse lugar, como eu disse e repito, emblemático, para dizer o que Jesus disse. O que nós fazemos ao longo de 190 anos no Brasil, o que nós fazemos ao longo de 120 anos no Espírito Santo, é nada mais, nada menos do que replicar o que Deus faz, o que Deus decide fazer no seu trabalho. As motivações de Deus são as nossas motivações. Então, obviamente, o meu trabalho dessa forma fica simplificado nessa palavra e oportunidade que me foi dada. Porque o que eu preciso fazer é simplesmente lembrar ao povo metodista que aqui está e a todos que nos assistem pela TV e aqueles que estão aqui para, de alguma forma, nos servir nessa noite, nós agradecemos por isso. O meu papel é lembrar coisas que Deus faz no seu trabalho e que precisa ser também a nossa bandeira como trabalho da Igreja Metodista. A primeira coisa, rapidamente, das três que eu quero mencionar, é que Deus trabalha com a intenção de reconciliar o ser humano a si mesmo. Esse é um trabalho significativo de Deus. Desde o Jardim do Éden, quando Deus formou todas as coisas e criou o ser humano, e o ser humano resolveu desobedecer a Deus, e o ser humano resolveu não fazer aquilo que Deus havia determinado, quebrou princípios, e Deus precisou, em cumprimento de princípios, tirar o ser humano do Jardim do Éden, do paraíso. Desde aquele momento começou um trabalho incisivo, incansável de Deus de reconciliar o ser humano a si mesmo, a si próprio. Então, se Deus tem como trabalho reconciliar o ser humano a si mesmo, nós precisamos bater no peito e falar como Jesus falou no texto que eu acabei de ler. Eu trabalho dessa forma porque Deus trabalha dessa forma. E se Deus trabalha incansavelmente para reconciliar o ser humano a si, nós não temos como metodistas outro trabalho a fazer, senão fazer o mesmo que Jesus fez. Eu vou imitar o que o Pai faz. E se Deus trabalha para reconciliar o ser humano a si, o nosso trabalho precisa ser na continuidade de fazer ações, de mobilizar ações que reconciliem o ser humano a Deus. Nós não temos outra coisa a fazer senão reconciliar pessoas no altar de Deus. Pessoas que por diversos motivos deixaram o caminho de uma vida saudável. Pessoas que por diversas razões deixaram a trilha de um caminho satisfatório na vida. Pessoas que de alguma maneira estão se arrebentando emocionalmente, pessoas que estão se arrebentando no ambiente familiar, pessoas cujos relacionamentos não são saudáveis, pessoas que não têm uma expectativa de uma vida saudável. A igreja não está posta nesse mundo apenas para cumprir liturgicamente uma celebração dentro de um ambiente fechado. Nós precisamos bater no peito e imitar Jesus dizendo: o que eu faço, o que nós fazemos como igreja é nada mais nada menos do que replicar o trabalho de Deus. E Deus trabalha incansavelmente para reconciliar pessoas a si. Ele fez isso quando ele matou, sacrificou os primeiros animais para dar uma roupa acolhedora aos seres humanos que andavam nus. Ele fez isso quando, com a Arca de Noé, ele refaz a história da humanidade para trazer o ser humano a si. Ele faz isso quando ele chama Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer a tua família tão grande, que ela vai ser referência de uma vida saudável para outras famílias do mundo. Ele fez isso quando levantou profetas no Antigo Testamento para declararem aquilo que o seu povo fazia de errado, para que houvesse retificação. E finalmente, ele fez isso de forma plena, satisfatória, totalmente plena, quando ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, a nossa morte, e nos salvar do império das trevas e de toda a possibilidade de separação eterna dele. Então, se nós trabalhamos com Deus,
que desde o Jardim do Éden não mede esforços para trazer o ser humano para uma reconciliação, o nosso trabalho como igreja deve ser o mesmo. E nós estamos aqui celebrando 120 anos desse trabalho, que não podemos perder de vista. Em segundo lugar, Deus, além de trabalhar para reconciliar o ser humano a si, Ele também trabalha com o princípio da mutabilidade. A mutabilidade, diferente do que muita gente acha, que é ficar alterando princípios a toda hora, a mutabilidade é a capacidade de sofrer alterações e aperfeiçoamentos. Mutabilidade não significa inconstância. Inconstância é uma coisa, mutabilidade é o princípio de sofrer alterações e ser aperfeiçoado. Deus não muda princípios. O que Ele manifestou lá no início do mundo, Ele mantém até hoje. Mas o princípio da mutabilidade é o potencial em Deus de fazer alterações em condições de aplicar princípios. Ele altera formas de aplicar os seus princípios. Veja que os princípios de Deus se mantêm desde que o mundo é mundo, de que o mundo foi formado. Mas, até hoje, Ele alterou várias formas de aplicabilidade desses princípios. Veja que Ele chamou Abraão para que a família de Abraão pudesse ser referência. Depois Ele usou os profetas. Depois Ele resolveu que seria através da sua própria pessoa, através de Jesus. Então, Ele está aplicando a todo momento os mesmos princípios, mas entendendo mudanças e alterações que são práticas da vida humana. A Igreja Metodista de 120 anos atrás, ela não tem que dar as mesmas respostas da mesma forma como nós precisamos dar no ano de 2025. Embora os princípios sejam os mesmos, embora nós não negociemos princípios, nós precisamos como igreja olhar para esses 120 anos e entender que no ano de 2025 o Evangelho, através da Igreja Metodista, precisa dar respostas às dificuldades que o ser humano apresenta nos dias atuais. Nós não moldamos os nossos princípios à conveniência humana, pelo contrário, nós mantemos os princípios, mas nós não deixamos de expor as dificuldades do ser humano aos pés da cruz, para que na cruz de Cristo todas as debilidades, todas as mazelas humanas sejam transformadas pelos princípios que não mudam. Mas a igreja precisa entender que o Evangelho de Jesus já recebeu diversos atestados de final, de interrupção. Contudo, o Evangelho prevaleceu. Ao longo da história, várias pessoas se levantaram para dizer que o Evangelho e o cristianismo não prevaleceriam, mas ele prevaleceu, mantendo os mesmos princípios diante de tantas mudanças da sociedade. Hoje, no ano de 2025, Deus continua sendo o mesmo, os princípios dele não mudam, mas Ele quer uma igreja que consiga sair de dentro de si mesma e enxergar ao nosso redor as dificuldades e debilidades humanas e aplicar a essas debilidades o potencial do Evangelho, que não mudando princípios, foi aquele que mudou pessoas há 120 anos, há 50 anos, há 10 anos atrás, muda hoje e vai continuar mudando enquanto a igreja estiver em sintonia com a ação do Espírito, porque o Espírito entende todas as dificuldades que o ser humano precisa do poder do Evangelho para a transformação. E por último, eu quero dizer que além de Deus trabalhar para reconciliar o ser humano a si, além de Deus trabalhar a partir do princípio da mutabilidade, mantém princípios, não negocia princípios, mas consegue falar a todas as pessoas, chamando-as a um arrependimento através do Evangelho. Nós precisamos entender, por fim, que Deus trabalha no mundo através da igreja. Deus trabalha no mundo através da igreja. Foi uma decisão que Ele tomou. Outro dia alguém disse para mim o seguinte: mas bispo, Deus não precisa de igreja para nada. E eu disse, concordo com você, Ele não precisa mesmo, Ele não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de nada. Mas Ele, na sua soberania, decidiu usar a igreja. Ele, na sua soberania, mesmo não precisando de nenhum de nós aqui, mesmo não precisando da igreja metodista, mesmo não precisando de qualquer instituição religiosa, Ele decidiu usar homens e mulheres, Ele decidiu usar a igreja.
Então, eu quero terminar essa oportunidade que me foi dada dizendo que Deus trabalha no mundo através da igreja. E olhando a forma como Deus impõe o seu trabalho na igreja, muito fortemente estabelecida no texto bíblico de Apocalipse, nas cartas que Deus enviou às 7 igrejas da Ásia, nós vemos, por exemplo, que Deus trabalha no mundo através da igreja, a partir do princípio do retorno e da manutenção ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, ele falou: eu espero que vocês trabalhem nesse mundo no princípio do primeiro amor. A igreja de Laodiceia, ele disse: eu espero que vocês trabalhem no mundo pelo princípio da incisividade. Eu não quero que vocês sejam mornos, eu não quero que vocês sejam frios, eu quero que vocês sejam quentes. Quem for morno, eu vou vomitar da minha boca, mas eu quero que vocês sejam quentes. Para ser morno era prioritário até que você escolhesse ser frio. Mas a verdade é que Deus quer que a igreja seja intensa, que a igreja seja quente, que a igreja seja incisiva no seu trabalho. Nós servimos a um Deus de intensidade. Ele não faz nada pelo meio do caminho, Ele não deixa nada pelo meio do caminho, Ele não faz nada de qualquer jeito, Ele não faz coisas que Ele se arrependa no meio do caminho. Tudo que Deus faz com incisividade, com intensidade. E se nós queremos bater no peito como Jesus e dizer e declarar: eu trabalho da forma como meu Pai trabalha, nós vamos precisar ser essa igreja que Ele usa no seu trabalho no mundo. Uma igreja que trabalha a partir da lógica do primeiro amor, uma igreja que trabalha na lógica da incisividade, uma igreja quente, aquecida pelo poder do Espírito Santo. Nós não temos o direito, como metodistas, como cristãos e cristãs, de fazer coisas mais ou menos. Nós não temos o direito de oferecer às pessoas que estão se arrebentando nesse mundo sem Deus, nós não temos o direito de oferecer a elas qualquer coisa. Nós não temos o direito de colocar as nossas mãos para fazer algo e simplesmente perdemos o princípio e o propósito no meio do caminho. Porque nós trabalhamos com Deus, que tudo que faz com intencionalidades eternas. E eu desejo que os metodistas que aqui estão não sejam apenas aqueles que vão se sentir, aquelas que vão se sentir valorizados pelo poder público que celebra mais um ano de atuação metodista nas terras capixabas, mas que nós sejamos, além de orgulhosos pelo reconhecimento, sejamos aqueles e aquelas que, como Jesus, vão bater no peito e declarar: o que nós estamos fazendo, deputado Marcelo Santos, é nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que o nosso Pai já faz e espera que nós façamos. Nós vamos, como metodistas, seguir trabalhando para reconciliar pessoas perdidas a Deus. Nós vamos continuar sem negociar uma vírgula dos princípios de Deus. Nós vamos ser a resposta, a carta viva que o mundo precisa ler. E nós trabalharemos com incisividade. Vamos, metodistas capixabas, vamos trabalhar como uma igreja quente e aquecida pelo poder do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Finalizada a fase dos discursos, iremos agora para a fase das homenagens. Momento especial desta sessão solene. Neste instante, o senhor deputado Marcelo Santos fará a entrega de uma comenda a um homenageado. Pedimos por gentileza ao presidente que se posicione e também que o acompanhe o pastor presidente da Igreja Metodista da 4ª Região, reverendíssimo Bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos. Criada pela Resolução número 5.092 de 2017, a Comenda do Mérito Legislativo Arautos da Paz será concedida a líderes de toda e qualquer religião que se destaquem no compromisso de promover a paz, o respeito ao próximo e que, por meio da religião, trabalhem pela promoção da justiça social. Por gentileza, todos os componentes da mesa diretora, para estar neste momento aqui, pois o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, fará a entrega da Comenda Arautos da Paz ao reverendíssimo Bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos.
bispo da Igreja Metodista do Brasil, presidente da 4ª Região Eclesiástica que abrange os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Ceará. Foi delegado em 3 concílios nacionais da Igreja Metodista, tendo sido eleito como bispo na última reunião em 2022. O bispo Bruno Roberto é o secretário do Colégio de Bispos da Igreja Metodista no Brasil, já tendo ocupado internamente a presidência da denominação. Dando continuidade a este momento solene, a partir de agora o senhor deputado Marcelo Santos, junto do presidente e do bispo, farão a entrega de certificados aos homenageados. Os primeiros homenageados serão pastores e pastoras e leigos. Neste instante, convidamos o reverendo Vanderlei Carvalho da Costa. Aos familiares que estiverem presentes e quiserem participar deste momento das fotos, podem ficar à vontade. Metodista de Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo, superintendente do Distrito Eclesiástico Litoral. Reverenda Débora Blunk Silveira, metodista de Marataízes. Reforço a informação de que estiver parente e quiserem participar deste momento das fotos, Eli, por gentileza. Podem ficar à vontade. Pastor Emérito José Tarcísio Ribeiro Pinto, metodista do Centenário Serra Espírito Santo. Reverendo Roberto Rodrigues Pereira, metodista do Centenário Serra Espírito Santo. Reverenda Raquel Coelho Pontes Ferreira, metodista Memorial Vitória Espírito Santo. Pedimos por gentileza aos que forem participar deste momento das fotos que retirem o crachá de visitante da Assembleia, só por este momento, e depois tornem a colocar. Muito obrigado. Reverendo Marcelo Nunes Martins, metodista Central de Vitória, superintendente do Distrito Eclesiástico Centro.
Reverenda Mara Ferreira Araújo Pedro. Metodista de Jardim Carapinas, Serra. Reverendo Alexander Mendes Cunha, metodista de Cobilândia, Vila Velha. A partir deste momento, devido ao avançar das horas, nós faremos o seguinte: nós vamos chamar 3 homenageados, tá? Então, por gentileza, podem vir os 3 homenageados e seus familiares para que possamos fazer a entrega desses certificados e também fazer uma foto bem bacana. Então, neste momento, iremos homenagear os leigos, irmãos e irmãs. Convidamos, então, Denísia Maria da Silva Rainha, João Luiz do Amor Divino e José Maria da Silva Ferreira. Denísia Maria é metodista do Centenário Serra Espírito Santo. Também João Luiz do Amor Divino, metodista do Centenário de Serra. E José Maria da Silva Ferreira, metodista do Centenário de Serra. Os próximos homenageados: Antônio Batista Galvão Júnior, Albina Célia Galvão e Manuel Gonçalves Dias. Antônio Batista Galvão Júnior é metodista de Goiabeiras. Albina Célia Galvão, metodista também de Goiabeiras. E Manuel, também metodista de Goiabeiras, Vitória, Espírito Santo. Os próximos homenageados: Débora Bis de Souza, Antônio Carlos Monteiro e Isabel Maria Santana. Débora Bis de Souza e Antônio Carlos Monteiro são metodistas de Porto de Santana, Cariacica. Já Isabel Maria Santana é metodista de Manuel Plaza Serra.
Próximos homenageados: Roselina Cecília Teixeira de Souza, Jackson Pereira de Souza e Ivone Maria Monteiro. Roselina e Jackson são metodistas de Manuel Plaza, no município de Serra, e Ivone Maria é metodista Memorial, Vitória, Espírito Santo. Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. E aos que quiserem marcar em suas publicações nos stories e quiserem marcar o presidente Marcelo Santos, segue o Instagram, Marcelo Santos Deputado. Instagram, @Marcelo Santos Deputado. Próximos homenageados: Carmen Lúcia Machado Batista, Lia Ribeiro Simões e Clara Rodrigues Vieira, neste ato representado pelo reverendo Marcelo Nunes Martins. Carmen Lúcia Machado Batista, Lia Ribeiro Simões e Clara Rodrigues Vieira, representado pelo reverendo Marcelo Nunes Martins, são metodistas do Memorial Vitória. Próximos homenageados: Edna Alves Rocha Alvarenga, José Elias Nunes e Edith Correia Delay Nunes, ambos da Metodista Central Vitória. Próximos homenageados: Kleber Silveira, metodista de Marataízes, aqui neste ato representado por Eli Blunk, Zilka Rodrigues da Silva e Ruth Graciete de Souza Coelho. Kleber e Zilka são metodistas de Marataízes e Ruth, metodista de Centenário Serra.
Jeane Bering Ferreira, Maicon da Silva Rainha e Norma Lúcia Nicole. Jeane e Maicon são metodistas do Centenário Serra e Norma é metodista central em Cariacica. Climaldo Pereira Nascimento, Wagner Nascimento e Maurizete de Azevedo Lima. Climaldo, metodista de Central em Cariacica, Wagner, metodista de Serra Dourada 1 e Maurizete de Azevedo Lima, metodista de Cobilândia Vila Velha. Só um minuto que falta uma integrante aí, ó. Chegou. Obrigado. Últimos homenageados desta noite: Jorge Reis de Jesus, Neuza Valverde de Carvalho e Jorge Vasconcelos Neto. Lembrando que essas fotos estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. Finalizada a fase das homenagens, peço por gentileza ao presidente, ao reverendo, ao reverendíssimo que retornem aos seus assentos, pois neste momento é convidado a fazer o uso da palavra em nome dos homenageados o reverendo Roberto Rodrigues Pereira. Boa noite a todos os presentes e aqueles que estão nos assistindo, prestigiando essa sessão solene pelos 120 anos da Igreja Metodista no Estado do Espírito Santo, contribuindo para a vida e missão dos capixabas. É um enorme prazer e gratidão a Deus de participarmos desse momento tão especial e significativo dessa celebração
dos 120 anos da história da nossa igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus. Ele é o autor da nossa existência e da nossa história. Ele é o autor da vida. E por isso eu quero, nesse momento, que esse plenário pudesse dar uma salva de palmas. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer pela vida de homens e mulheres, famílias, grupos missionários, pastores, bispos e bispas, evangelistas, congregações, igrejas metodistas em nosso estado, que trabalharam e contribuíram desde o Caparaó até os grandes centros da Grande Vitória e litoral capixaba. Que quero parabenizar a todos os metodistas presentes e aqueles que estão nos assistindo, que não puderam estar hoje celebrando, mas estão em suas casas, em suas comunidades de fé, agradecendo a Deus por 120 anos da participação ativa e missionária da Igreja Metodista em terras capixabas. Quero agradecer ao meu amigo, ao deputado estadual Marcelo Santos, um amigo pessoal de muitas datas, começando ali entre Santa Fé e São Geraldo, corta ali o córrego Maria Preta, onde as nossas mães ali se encontravam para lavar a roupa, para levar o sustento para as nossas famílias. Eu louvo a Deus pela vida sua e da sua família, da sua história. Quero agradecer também a todos os seus pares, deputados e deputadas dessa casa, porque ninguém faz nada sozinho. E eu quero aqui agradecer por cada um deles, pela sua equipe, na pessoa do cerimonial aqui representando a sua equipe, a senhora Osana. Quero aqui também registrar esse momento, meu amigo deputado Marcelo Santos, presidente dessa Casa de Lei, a qual tem contribuído de uma maneira muito especial de honrar esse momento histórico da Igreja Metodista no Estado do Espírito Santo. Ao nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos pessoas sérias na sociedade capixaba, com comprometimento e a verdade, e com caráter e com a honra. Muito nos faz feliz essa moção honrosa que a Igreja Metodista recebe nessa noite, e com muita responsabilidade, daqui para frente, trabalharmos incansavelmente para promover justiça social, para anunciar o Evangelho de Cristo a todos os capixabas em terras do Estado do Espírito Santo. Aqui não é um pastor, não é um agente público, mas uma instituição missionária e social que o mundo já soma mais de 300 anos, servindo ao próximo, levando uma palavra de esperança, de caridade e amor, a palavra do nosso Deus. Vivemos em um país, em um estado laico, mas não podemos deixar de reconhecer quanto as instituições compõem o serviço público ao próximo. Por isso essa Casa de Leis, aqui representada pelo nosso digníssimo deputado estadual Marcelo Santos, tem promovido igualdade social, justiça social, tem promovido ouvir todos os segmentos da sociedade. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho para todos, uma política comprometida com a história da vida humana e com o empoderamento do homem e da mulher para tirá-los do caminho da miséria e da fome e levá-los a um patamar de igualdade e fraternidade. Quero agradecer pela vida do nosso Bispo Bruno Roberto dos Santos, presidente da 4ª Região Eclesiástica, abrangendo os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Ceará, pelo seu empenho, pela sua caminhada, pela sua luta, por ser o nosso líder, por ser a liderança maior da nossa 4ª região, que nos permite ter uma única visão e entendimento do amor, do serviço ao próximo, na pregação do Evangelho, na evangelização, levando a mensagem aos perdidos sem esperança, que é o Evangelho
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também lembrar daqueles que me permitiram chegar até aqui, meus pais, meus saudosos pais, amigos muito próximos do nosso em memória, Aloísio Santos, pai do nosso deputado Marcelo. Quero agradecer, se não fosse por conta da sua humildade e simplicidade e sua determinação, eu e meus irmãos, nós estaríamos aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Não posso deixar de lembrar, em especial, das famílias, das pessoas que durante esses 120 anos dedicaram a sua vida na pregação do Evangelho. Em memória, em uma lembrança especial das famílias de todas as pessoas que foram vítimas da Covid-19, profissionais da saúde, da educação, da segurança pública, onde a Covid de fato trouxe uma união, uma unidade das igrejas para que pudessem trabalhar na prevenção, na solução desse problema. E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada familiar, não só no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Em especial, quero lembrar aqui de alguém que sempre foi comprometido, Marcelo, com a causa social, sempre foi comprometido em ajudar, em socorrer muitas igrejas, em especial na cidade de Cariacica. Eu quero aqui, muitas das vezes, ele manteve o seu gabinete semanalmente aberto para socorrer, para ali ouvir lideranças religiosas, comunitárias, empresários, semanalmente, às vezes, atendendo pastores, apoiando o trabalho das igrejas na cidade de Cariacica, em memória de alguém que representou o nosso estado do Espírito Santo e a cidade de Cariacica, a minha cidade de origem, o prefeito e deputado federal de Cariacica, senhor Aloísio Santos, seu pai, a qual peço nesse plenário uma salva de palmas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade onde a minha cidade de origem, o município de Cariacica, nesses últimos quase 5 anos, tem passando um tempo de prosperidade e crescimento econômico. Podemos generalizar vários municípios, o trabalho também do Estado que tem alcançado, tem levado desenvolvimento para muitas pessoas, diversas cidades no norte, do sul, região noroeste, na Grande Vitória, mas eu quero aqui fazer essa moção do trabalho que esses últimos 5 anos que vem levado prosperidade e crescimento econômico, aonde, Marcelo, tem as suas digitais, juntamente com o Euclério Sampaio, tem levado Cariacica, não só em destaque do Estado, mas também em destaque nacional, desenvolvimento e crescimento, um trabalho, uma gestão fora do comum, diferenciado, onde tem se tornado um grande gestor público. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso líder maior, prefeito Euclério Sampaio, onde tem promovido justiça social em Cariacica. Quero também, nesse momento, reafirmar e finalizar manifestando o compromisso da nossa Igreja Metodista com o social. João Wesley, ele citava uma frase dizendo: não existe religião que não seja social. Por isso, a Igreja Metodista no Brasil e no mundo, e não é diferente em terras capixabas, nós continuaremos trabalhando, servindo a todas as pessoas, as comunidades, e todos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Gosto muito daquela passagem bíblica em 1 Samuel capítulo 7, verso 12, quando Samuel, ele vinha de uma grande vitória do povo de Deus, israelita. Ele então pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem e deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode dizer comigo, Ebenezer? Até aqui o Senhor nos ajudou. A Deus seja toda honra e glória e louvor por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu muito obrigado, deputado e amigo, presidente dessa Casa de Leis.
Deus abençoe a todos. Amém. Uma boa noite a todos. É convidado a fazer uso da palavra o pastor Eli Blunk. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Boa noite, irmãos. Quantos estão alegres aí? Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, o nosso presidente, meu amigo Marcelo Santos. Eu sou testemunha de como Deus tem usado o presidente desta casa para abrir oportunidades para que a igreja seja honrada. E quero cumprimentar o nosso presidente, o nosso bispo Bruno, a minha irmã pastora Débora, pastor Roberto, Vanderlei, Marcelo. E quero, nesse momento, vocês dividir um breve testemunho. Eu sou filho de metodista. Nossos pais eram metodistas lá em Cachoeiro do Itapemirim. Eu e o reverendo Alex participávamos da escola bíblica lá na rua Ângelo Bos, no bairro Bahia Minas. O nosso pai que fez a doação daquele terreno para a construção daquela congregação. Se forem olhar no lançamento da pedra fundamental daquela igreja, lá você vai encontrar o meu nome, porque eu estava lá no início daquela obra. Por que eu estou contando essa história para você? No próximo mês de maio, presidente, o programa Desafios completa 26 anos. Daqui a pouquinho, quando você chegar em casa, às 9h30, no canal 16.1, na TV Foz, o programa Desafios está sendo exibido, levando histórias de superações, de conquistas, entrevistando pessoas que vocês não conhecem a particularidade da vida do presidente Marcelo, que eu tive o privilégio de entrevistá-lo. E brinquei com ele há pouco aqui, que a hora que ele quiser, ele pode ocupar o púlpito de uma igreja, porque Deus vai usá-lo poderosamente. Então, por que eu estou dando esse breve testemunho e já estou terminando? Se eu cheguei até aqui, como músico, tenho mais de 50 trabalhos gravados, casado, 2 filhos, pastor da igreja Assembleia de Deus Desafios, mas podia ser bispo, igreja metodista Desafios também, porque nós somos parte do mesmo corpo. Deus não tem 2 igrejas, Deus não tem plano B, só tem um caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E onde que eu aprendi essa verdade? Na igreja metodista. Então, dos 15 aos 22 anos, foi quando eu fiquei fora da igreja. Eu saí de Cachoeiro e vim para Vitória. Entreguei minha vida para Jesus aos 22 anos e no transcorrer da vida, Deus me trouxe até aqui. Então, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. E eu gostaria de encerrar nesta noite pedindo que você ficasse de pé. Eu gostaria de convidar o bispo e o presidente desta casa, Marcelo Santos, porque Deus tem usado ele poderosamente, como tem usado o prefeito de Cariacica, como o pastor Roberto bem disse. Nós vivemos um momento especial aqui no estado do Espírito Santo, e Deus usa pessoas, e assim como Deus tem usado a igreja para fazer a diferença na sociedade, Deus tem usado autoridades, e a Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades. Eu estava pensando como a gente poderia fazer isso, Marcelo. Nós podemos orar por você, nós podemos orar pela sua família, nós podemos orar por esse próximo mandato que você assumiu agora. Então, como seu amigo, eu desejo que você continue sendo cheio de Deus, para que Ele te dê essa sabedoria quando você estiver em oração, para que você possa cuidar da gente, daquela parte que a gente não tem poder ou capacidade para isso, mas a parte espiritual, você pode apoiar a igreja, que a igreja está fazendo de forma brilhante. Então, eu gostaria de convidá-lo até aqui, gostaria de convidar o bispo, os pastores que venham aqui, vocês vão estender as mãos daí, nós vamos estender daqui, vamos abençoar o nosso presidente, vamos orar por ele. Bispo, por favor.
Estendo uma das suas mãos como um abençoador, uma abençoadora nessa hora. Deus, nós, ao estendermos as nossas mãos, nós estamos fazendo conforme o Senhor determinou, conforme o Senhor trabalha. Que a partir da lógica da bênção, a partir da lógica, Deus, a intercessão no teu altar pela vida de homens, mulheres que carecem da tua manifestação e de situações onde nós cremos que o Senhor pode colocar a tua mão. E por isso, Deus, nós oramos pelo deputado Marcelo, pedindo que seja sobre ele, sobre a sua casa, Deus, a tua bênção, a renovação do carisma que ele tem tido, Deus, o reconhecimento do povo capixaba para trabalhar nessa casa, que a renovação desse carisma, Deus, a inteligência, da sabedoria vinda do Senhor possa se manifestar a cada dia que ele pisar os seus pés nesse lugar. Deus, enquanto ele aqui trabalha, enquanto ele aqui legisla, que a sua casa seja guardada por ti, que a sua família, Deus, seja protegida de todos os malogros, de todas as intencionalidades malignas, e que ele veja, Deus, em todas as coisas, a tua potente mão agindo, operando e manifestando a tua boa, perfeita e agradável vontade através dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, devolvo a palavra ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado estadual Marcelo Santos. Muito obrigado. Agradecer a presença da senhora e dos senhores por terem nos acompanhado até às 21 horas e 21 minutos. Dizer que mais uma vez eu estou muito honrado e emocionado também por ouvir tanta coisa boa. A gente sai daqui com a alma perfumada. Alma pura de ver tanta gente falando coisas boas e pregando coisas boas, né, fazendo bem sem olhar a quem. Nosso bispo, ele estava fazendo uma fala ali muito interessante, eu prestando atenção, de que a gente nada mais tem que fazer a não ser seguir o nosso líder. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, na sua grande obra, que nos ensinou pra caramba. E volta e meia a gente sai um pouquinho do caminho. Mas sempre tem alguém, e a igreja para dizer, olha, volta, passa a plana, e a gente volta para o caminho original. E eu sempre digo para vocês, né, eu disse aqui que eu faço muita oração pedindo a Deus para me iluminar, para que eu possa errar menos, para que eu possa ser um marido, né? Eu sou casado com Shirlene há 30 anos, tenho 2 filhos, né? O Alexandre, eu perdi ele com 16 anos, eu tenho o Guilherme com 21. Eu nunca duvidei da minha fé em Deus. E aconteceu um episódio aqui nessa casa, quando foi preso o deputado Capitão Assunção, acho que todos vocês assistiram esse episódio. Nós somos a única Assembleia do país que não se curvou a uma decisão política que aconteceu no país. Mas até eu tomar essa decisão, eu vi muita gente que veio aqui me encontrar, muita gente que telefonou, muita gente que se encontrou comigo e falou, rapaz, olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. Todo mundo que criou problema com o Supremo Tribunal Federal se ferrou. E aí eu me lembro que eu fui para casa quando eu soube da prisão do Capitão Assunção, prisão em flagrante, para quem é advogado deve estar aqui, após 1 ano e 3 meses. Prisão em flagrante. Não existe flagrante de 1 ano e 3 meses. E aí eu, debaixo do chuveiro, pedi a Deus que me desse a decisão correta que eu fosse tomar no dia seguinte. E eu acordei, vim aqui para a Assembleia, chamei meus colegas deputados e falei assim, eu não vou admitir injustiça, não. Se o deputado Capitão Assunção ou qualquer outro parlamentar de direita ou de esquerda, cidadão eleito democraticamente para estar aqui representando a fatia dos seus iguais, tivesse cometido um crime, tivesse cometido algo errado, naturalmente não contaria comigo. Eu sou de centro-direita, mas eu respeito todas as posições ideológicas. Eu disse, eu vou enfrentar essa decisão porque a Constituição Federal e a Constituição do meu Estado me dão essa condição.
de oportunidade. E aí que veio a tempestade. Rapaz, agora você vai ver o que vai acontecer. E eu convoquei os deputados. O deputado Capitão Assunção estava preso no quartel da Polícia Militar. Votamos na quarta-feira e na quinta-feira o ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão, nós sustamos os efeitos da decisão dele e colocamos em liberdade, para onde ele nunca devia ter sido preso, o deputado Capitão Assunção. Mas antes de tomar a decisão eu consultei a Deus, fazendo bem sem olhar quem. Por mais que ele fosse meu amigo, mas eu tomei essa decisão. Então nós temos que tomar a decisão naturalmente ancorado pela palavra de Deus, mas também usando o nosso discernimento, aquilo que é correto, né? O que é correto. Então eu entendo que eu tomei a decisão correta, não querendo enfrentar uma Corte Suprema dizendo, olha aqui na Assembleia do Espírito Santo nós somos maiores do que todo o Brasil, que não conseguiram fazer isso, nem o Congresso Nacional. Não, nós cumprimos meramente o que está lá na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Como é que eu posso ter medo de sofrer alguma sanção se eu corretamente agir aqui na Assembleia? Então, enquanto eu estiver aqui, nenhuma decisão vai alcançar, uma decisão equivocada, vai alcançar um colega meu deputado, vai alcançar os cidadãos capixaba, porque nós fomos eleitos para defender a população do Espírito Santo sob as bênçãos de Deus. Nada mais a ver a tratar. Vou encerrar a presente sessão agradecendo a presença do nosso presidente, nosso reverendíssimo Bispo Bruno, que é santos, assim como eu. Agradecer a pastora Débora Blunk, agradecer ao pastor Roberto Rodrigues, meu amigo, agradecer ao pastor Vanderlei Carvalho, agradecer Eli Blunk, esse amigo também querido, e agradecer essa beleza incomparável que é meu xará Marcelo. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão e parabéns!